os nossos irmãos internautas, que Deus abençoe. Que Deus abençoe também os nossos irmãos aqui na igreja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada lar, cada família. Muito obrigado por abrir as portas da tua casa para que nós possamos adentrar no teu lar, levando a preciosa palavra de Deus. Tá? Que nesta noite seja uma noite especial na sua vida, seja uma noite especial na sua casa, uma noite também especial na sua família. Que seja uma noite onde Deus, através do seu Santo Espírito, através do seu Filho Jesus Cristo, possa trazer algo de maravilhoso e de especial para a tua família, para a nossa família, para as famílias da terra, para a família de todas as nações, para a família de cada bairro, de cada cidade, de cada país, de cada província, de cada município. Seja bem-vindo o Senhor na tua casa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, e estaremos lendo a partir do versículo 1 ao 2. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do 1 até o 2. Estamos no ano apostólico do Segue-me. Este ano de 2021 é o ano apostólico do Segue-me. Quando Jesus disse, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, onde João disse assim: vem, segue-me. É que ali nós vimos que João, que era o precursor de Jesus, ele veio anunciando a vinda do Messias. E quando João viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no outro dia seguinte, João viu Jesus novamente e ele disse: aí está aquele que eu vim anunciando, né? E um dos discípulos de João disse para Jesus: posso te seguir? E Jesus disse: vem e segue-me. Imediatamente o discípulo de João se distanciou de João e se apegou a Jesus, porque João estava finalizando a sua obra. João estava finalizando o seu trabalho. João entendeu que o seu trabalho chegou ao fim e ele teria que, no nosso linguajar popular aqui no Brasil, teria que passar a bola para outro, né, que era para Jesus. Então até o discípulo que era dele, ele transferiu para Jesus e ele disse: pode seguir o mestre. E Jesus disse para ele: vem e segue-me. E ele, a partir daquele dia, começou a seguir Jesus, juntamente com João e os seus seguidores. Passaram todos a seguirem a Jesus, porque a vez de João havia acabado. E hoje nós vamos falar algo interessante, que é a respeito da videira e os ramos. Então diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Que você possa dizer: Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira. Diga: não há outra videira verdadeira a não ser Jesus. Por quê, irmãos? Porque as demais videiras que nós conhecemos, aqui no Brasil tratamos de parreira, né? O pé de parreira é o pé de uva, videira é o pé de uva, e para nós aqui no Brasil parreira é o pé da uva. Quem conhece muito bem a agricultura de uvas ou de videira, tem que entender uma coisa, que o agricultor ou o cuidador da videira, ele se preocupa muito com os ramos. Diga comigo: os ramos são muito importantes. E nessa noite, irmãos, Jesus está dizendo para nós que Ele é a videira, ou seja, Ele é o centro, Ele é o tronco dos ramos, Ele é a parte principal onde nascem todos os ramos. E quem é o agricultor é o Pai.
é o que ele disse no versículo 1. Ele garantiu dizendo: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Algumas traduções diz avicultor, que passa a ser o mesmo. A preocupação do agricultor, ou daquele que cuida da videira, é sempre com a ponta do ramo. Por quê, irmãos? É na ponta do ramo é que se produz o cacho de uva. Aqui nós temos algumas plantações, e é bem nessa pontinha aqui onde sai o último broto, que a preocupação é que nessa ponta também vai sair o cacho de uva. Nessa ponta. É sequência do ramo. É que vem os frutos. E quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, ele virou para os discípulos e disse: e vós, ou vocês, ou todos vocês são o ramo. O ramo depende da videira, do tronco. Diga comigo, nesta noite: eu e a minha casa somos ramos da videira verdadeira, que é Cristo. Diga: como ramos, nós teremos que dar fruto. Diga: eu vou dar frutos. Aleluia. Diga: eu darei frutos para o Senhor. Diga: eu vou dar frutos dignos ao Senhor. Diga: meus frutos não vão ser mentirosos. Diga: meus frutos vão ser aproveitadores pelo reino de Deus. Porque os meus frutos são meus resultados. Amém? Você crê que os teus frutos são os teus resultados? Então diga amém bem alto. Você que está em casa, se os teus frutos são os teus resultados, você diga amém. E isso é muito sério, irmão, porque nós podemos olhar para nós mesmos. Como estão os nossos frutos? Como estão os resultados como ramos da videira? O que eu tenho feito para concernente ao reino? O que você tem feito para com o reino ou a favor do reino? Porque você é um ramo, e como ramo você é obrigado a dar frutos. Literalmente, quando se dá a primeira safra da videira, essa safra ela não é colhida, porque eles dispensam, né? Eles tiram fora essa safra. Eles deixam ela de lado. Mas da segunda em diante, essa fruta ou esses frutos são aproveitáveis. Isso quer dizer o quê? Que quando nós somos novos no reino de Deus, os nossos frutos nem sempre dão bons resultados. Nem sempre são frutos bons. Por quê? Porque estamos iniciando um trabalho dentro da casa de Deus. Somos novos, somos inexperientes, ou as nossas experiências são poucas, não estamos capacitados, não estamos prontos. Nós temos um caminho a trilhar, e nesse caminho é que vai nos preparar para uma vida futura. E quando nós começamos a trilhar esse caminho do Evangelho, nós começamos a sermos preparados pelo Senhor. E como é que nós somos preparados pelo Senhor? Somos tratados, ou se corta os primeiros frutos, as primeiras obras que nós fazemos, elas são cortadas e deixadas à parte. Até porque Jesus diz em Apocalipse: lembra das primeiras obras, ou seja, lembra de quando você começava a fazer alguma coisa sem experiência, mas você se esforçava e fazia. Você lembra quando você realizava um trabalho sem ter conhecimento, mas você fazia aquele trabalho por amor. Você fazia aquele trabalho por dedicação. Você fazia aquele trabalho porque gostava de fazer. Não fazia porque alguém estava pedindo, mas fazia porque era de livre e espontânea vontade. Os frutos não eram de qualidade, como o primeiro broto da videira. O fruto não é de boa qualidade, então se corta.
E os nossos primeiros frutos, ou os primeiros passos nossos, são passos defeituosos, incapazes. Precisa de ser corrigido, precisa de ser tratado, precisa de ser guiado. Você sabia que o ramo da videira, o agricultor, ele tem o trabalho de pegar todas as vezes aquele ramo e direcionar ele para algum lugar, para que ele fique sempre no lugar alto. Ele coloca sempre aqueles ramos, as pontas do ramo, no lugar alto para manter um nível por completo. Diga comigo, como ramos. Como ramo da videira, eu tenho um nivelamento. Amém? Você precisa entender que você tem um teto. Você tem um nivelamento. Você tem um nível para andar na obra do Senhor. E esse nível, irmãos, não te faz maior e nem menor. Por quê? Porque a videira, ela tem um estaleiro. Aqui no Brasil nós chamamos de estaleiro. Aqui em São Paulo também, e no interior de São Paulo, tem um estaleiro e os ramos, ele anda em cima daquele estaleiro, e o agricultor, ele tem o cuidado para manter sempre o nível dos ramos, para que não fique um para cima e outro para baixo. Sempre ele mantém a mesma qualidade. Isso é o trabalho do agricultor, porque o projeto dele é esperar o fruto. Diga comigo, meus frutos, existe uma esperança de Deus para recebê-lo. Amém? Deus sempre está aguardando o seu fruto. Nós podemos olhar que uma certa feita, Jesus ele desceu do Monte das Oliveiras, porque ele foi ao monte orar, e quando ele desce do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus, ele desce com os discípulos e tem fome. E quando Jesus tem fome, ele vai direto em uma figueira que estava bem cheia de folhas, estava bem ornada, bem bonita, e ele foi direto naquela figueira, Bispo Arlete. Ele foi lá naquela figueira, e quando ele procurou os frutos daquela figueira, nada ele encontrou. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente ele disse: está amaldiçoada e você vai morrer, porque tenho fome e você não tem frutos. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: mas mestre, ainda não é tempo do fruto da vide, não é tempo do fruto da figueira. E Jesus disse: se é tempo ou não, é problema dela. Eu estou com fome e ela deveria ter um fruto para matar a minha fome. Diga comigo, não importa o tempo, eu preciso apresentar os meus frutos. Diga, os meus frutos serão visíveis, menos as folhas, porque as folhas para nada servem. Você entende que às vezes você olha a igreja, ela está uma igreja bonita, florida, uma igreja cheia, uma igreja repleta de pessoas, mas só está bonita, não tem frutos, irmãos. Você vai procurar frutos, não tem frutos. De repente você encontra uma pessoa bem arrumada, bem vestida, bem trajada, cheia de dons, cheia de poder, cheia de autoridade, mas você procura os frutos, não tem fruto. Você viu como é importante o fruto? Porque Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. E aí no versículo 2 ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem é ele? Deus. Deus o corta. Deus corta esse fruto. Deus corta esse ramo, desculpa. Por quê? Por que Deus corta? Olha, porque Deus é o agricultor, corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Por quê? O responsável, o agricultor pela videira,
Ele corta o ramo que não dá fruto, porque ele corta, irmãos, bem na ponta. Ele vem aqui nessa pontinha aqui e corta. Porque ele sabe que é desta ponta que vai nascer o cacho de uva. Então ele corta nessa ponta, porque para aniquilar o fruto que não veio. A espera do fruto que não apareceu, ele é cortado. E quando ele corta, é para que depois no futuro, na próxima safra, ou no próximo nascimento, ele possa produzir fruto novo. Diga comigo, eu preciso nascer a cada dia. Eu preciso nascer a cada dia. Nascer de novo. Nascer de novo. Para o reino de Deus. Para o reino de Deus. E Nicodemos, né, viveu isso. Jesus disse para ele: Nicodemos, é importante você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, o reino dos céus. E o reino dos céus só é visto, irmãos, quando nós nascemos outra vez. Nascemos da água e do Espírito. Mas quando nós nascemos de Cristo, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 2. Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 2. Está ali no telão, você pode acompanhar também se quiser. No meio da sua praça, de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quando nós vemos isso, está falando aqui da árvore da vida. E essa árvore da vida é o mesmo que a videira verdadeira. É Jesus. Que as folhas dessa árvore, diz lá em Apocalipse também, que serve para a cura das nações. Cura para as nações. Abra lá a sua Bíblia em 2º livro de Reis, capítulo de número 6, do versículo 5 ao 7. 2º livro de Reis, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: e sucedeu o que? Derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, disse: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. Versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Veja que quando o ferro do machado se perdeu na água, o que atraiu o ferro foi o pau cortado, ou algumas traduções diz uma vara cortada. Ele conseguiu buscar o ferro. O ferro é pesado, o ferro é duro, o ferro é impossível de ser atraído por uma madeira. Mas esse galho dessa árvore, esse pedaço de madeira, esse pedaço de pau, não era uma madeira qualquer. Era uma madeira que tinha um alto poder de atrair, porque nela estava a unção que estava na mão do profeta, do homem de Deus. Nessa madeira que foi colocada na água, não era uma simples madeira, mas era madeira que estava na mão do homem de Deus. Dessa forma você vai levantar a sua mão e dizer: na minha mão existe uma unção poderosa. Diga: na minha mão tem uma unção de transformação. Sabe, querido, aquilo que muita gente vive lutando para fazer, você com suas mãos santas, você pode. Porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: você pode fazer flutuar um machado em uma água a qual ninguém consegue fazer. Mas sobre você existe uma unção profética. E esta unção te leva a realizar o sobrenatural.
Esta unção te coloca a viver o sobrenatural, aquilo que ninguém consegue viver, aquilo que ninguém consegue andar se não estiver debaixo de uma unção, se não estiver debaixo de um poder. E esse poder nada mais ou nada menos do que, se você estiver na videira, se você for ramo da videira, se você estiver conectado na videira, então você vai dar resultados. Você vai dar resultados concretos. Você vai dar resultados positivos. Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, não dando fruto, ele é cortado. Tristeza quando você vê ramos de videira cortados. A árvore, tem um louvor que fala sobre a árvore cortada, que ainda que esteja morta, ela pode dar fruto, ela tem como ressuscitar. Mas um galho cortado, ele não reproduz mais. Porque Jesus disse: esse galho, este ramo cortado, ele é lançado no fogo. Só que ele é cortado com um propósito, para que nasça um novo ramo. Diga comigo: eu sou parte de uma nova geração. Aleluia. Você faz parte daquele ramo que foi cortado para que nascesse um novo ramo. Você faz parte de uma geração ativa. Você faz parte de uma geração poderosa. Você faz parte de uma geração profética. Você faz parte de uma geração que tem visão do reino. Você faz parte de uma geração que entende o que é o reino. Você faz parte de uma geração daqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Porque aquela multidão que andava com Jesus não puderam ver, não puderam participar, não puderam estar envolvidos naquilo que Jesus deu aos seus discípulos. Mas os discípulos que estavam ligados em Jesus, que viviam com Jesus, que comiam com Jesus, que dormiam com Jesus, que andavam com Jesus, que manifestavam os milagres junto com Jesus, esses discípulos passaram a viver parte do reino dos céus. Esses discípulos passaram a estar conectados com Jesus, vivendo a vida de Jesus. Eles não viviam mais a vida deles, mas eles viviam a vida de Jesus, porque Jesus, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim terá vida para sempre. Diga: em Cristo Jesus eu tenho vida. Aleluia. Diga: em Cristo Jesus eu tenho vida. Diga: em Cristo Jesus a vida está em mim, porque eu estou nele e ele está em mim. Diga: eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Eu posso dar resultados, eu posso ser efetivo, eu posso ser ativo, eu posso ter condições de produzir alguma coisa, porque faço parte de uma nova geração. Diga: esta geração nova é uma geração produtiva, é uma geração transformadora, é uma geração regenerada em Cristo Jesus. Amém? Diga comigo: eu faço parte dessa geração. Aleluia. E se você faz parte dessa geração, sabe de uma coisa que no versículo 4, no versículo 3, Jesus disse assim, vamos esperar aqui no telão, que nós vamos ler no telão para você ver. O que Jesus disse no versículo 3 de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15 e o versículo 3. Quando você está em Jesus, quando você se conecta em Jesus, quando você está envolvido com Jesus, porque tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Tem muita gente que está com Cristo, mas Cristo não está com ele. Tem muita gente que está dentro da igreja, faz as obras de Deus, mas Cristo não está nele. Ele está em Cristo, mas Cristo não está nele. E Jesus, ele disse assim: você está em mim, agora você está em mim e eu em você. Existe, irmãos, uma fusão. E no versículo 3 disse assim: vós, ele está dizendo para você, para vocês, para nós que aqui estamos, vocês, vós, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
capítulo 1 de João, versículo 1. Capítulo 1 de João e o versículo 1 diz assim, olha, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. 3, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Jesus disse, vós já estáis limpos, no versículo 3 do capítulo 15, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que está em vós. Depois em João 1 ele diz, eu sou o verbo. Jesus, eu sou o verbo. O verbo é a palavra. O verbo é a palavra viva e ativa. Lembra que em Gênesis Deus usou o verbo. Qual o verbo? Exista ou seja criado. Apareça agora. Quando Deus usou esse verbo, apareça, seja criado. Quando Deus criou todo o universo, Ele criou com a palavra que estava nele. E essa palavra, Jesus está dizendo, eu sou o verbo. O verbo é Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra audível de Deus. E quando Jesus disse, eu sou a palavra, e depois ele está dizendo aqui no versículo 3, e vós, ou seja, vocês discípulos, não a multidão, vocês discípulos, já estão limpos pela palavra. Olha que interessante. Quando Jesus declarou os discípulos que estavam limpos pela palavra, ele estava dizendo, olha, vocês estão limpos por minha causa. Porque eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo, estou aqui com vocês. Vocês já estão limpos porque eu estou aqui com vocês. E quando ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado, ou seja, o som da minha voz é o mesmo som da voz de Deus. A minha voz tem poder de limpar vocês. A minha voz tem poder de cortar os ramos que estão, a parte dos ramos que estão ruins nas vossas vidas. A minha palavra tem poder de cortar. Irmãos, essa palavra ela tem um poder tão ativo na nossa vida, que quando nós ouvimos a palavra e temos algum defeito, algum problema, nós mesmos já autocorrigimos. Nós dizemos, não, eu pequei, Senhor. Senhor, misericórdia, porque eu falhei, eu preciso me consertar. Essa palavra ela é viva e ela é poderosa. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, de 2 fios, de 2 cortes, que ela penetra e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Eu quero explicar para você que humanamente consegue se separar o corpo. Agora a alma, o corpo da alma consegue separar. O corpo do espírito também se consegue separar. Mas não se consegue separar a alma e o espírito. Ninguém consegue separar. Mas essa palavra, que é Jesus, ela consegue separar, consegue definir a alma e o espírito. E quando Jesus disse isso, ele está dizendo para nós, que somos ramos da videira, ele está dizendo, olha, eu conheço a vida de vocês, sei de todos os vossos trabalhos, sei de todo o vosso investimento, sei de todo o seu sentimento. E ele está dizendo, olha, a parte que mais me alegra é quando Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele está dizendo o que, irmãos? Olha, eu iniciei uma obra e vocês vão dar sequência. Ser ramos é dar sequência. É ser extensão, né? O ramo é a extensão, o galho é a extensão do tronco de uma árvore. É a extensão daquilo que está pronto por acontecer. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Que você possa estender o reino de Deus.
Porque este reino ele é poderoso. Este reino é um reino de milagre, é um reino de maravilhas, é um reino de poder, é um reino de unção, é um reino de vitória. E a palavra de Jesus ela é tão suficiente na nossa vida para nos limpar, porque ela entra no nosso coração, ela não entra no nosso ouvido só, mas ela desce ao nosso coração e ela trabalha a alma, a nossa alma, porque o nosso coração é a sede da nossa alma, é o lugar onde concentra o centro da nossa alma, está no nosso coração. Por isso que o salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, se não me engano, versículo 105 ou 103, alguma coisa assim. Então Jesus, ele está dizendo para nós: essa palavra, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, que é Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, né? É isso que ele está dizendo. E nós precisamos entender, irmãos, que esse poder que está no nosso coração, que é o poder da palavra viva, é o poder que tem para também limpar o nosso ser, tratar o nosso ser, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar os nossos projetos, mudar os nossos sentimentos. E nós vamos aqui para encerrar, vamos lá para o versículo 4, do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 4. Diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, se vocês que são a minha extensão, Jesus dizendo, não estiverem em mim, como vocês vão poder continuar? Lembra que eu falei para você que tem um estaleiro, e aonde o agricultor ele sempre coloca os ramos ali em cima para ele dar continuidade crescendo. Então Jesus está dizendo isso: olha, se você não permanecer em mim, não ficar conectado em mim, então vocês não podem ser a minha extensão, vocês não vão poder levar aquilo que eu dei, vocês não vão dar sequência no meu trabalho. E o nosso trabalho, irmãos, é um trabalho árduo, é um trabalho forte. Nós precisamos estar debaixo do envio da palavra do Senhor. E esse envio depende, irmão, de nós estarmos conectados em Cristo. É a voz de quem que nós vamos ouvir? A voz de Cristo. É a voz de quem que nós vamos escutar para poder caminhar? A voz de Cristo. É o sentimento de quem que nós vamos estar recebendo para continuar o trabalho? O sentimento de Cristo. Porque Jesus disse assim: assim como eu vos amei, vós também deve amar o mundo. E não o que está nele, mas deve ter compaixão das pessoas que andam no mundo de pecado. Deve ter compaixão das pessoas que andam atrelado em um mundo contaminado, em um mundo de morte. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ninguém pode andar em trevas se for luz. E se a luz está em você, e se a palavra de Cristo está em você, e se você é o ramo da videira verdadeira, e Deus é o teu cuidador, o agricultor, então saiba que os teus resultados serão visíveis e ativos diante da presença do Senhor. Você que está em casa, curva a sua cabeça. Você que está aqui, também curva a sua cabeça. Você que vai nos assistir futuramente na internet, pelo YouTube, ou pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Você que vai nos assistir, também curva a sua cabeça no momento, a hora que você estiver nos assistindo. Nós vamos clamar ao Senhor, como videira, como ramo das videiras.
no nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz, Senhor, e cremos, meu Pai, que como ramos da videira, nós, Pai, daremos frutos, porque estamos conectados em Ti. E sem Ti, Pai, nós não podemos fazer nada. Sem a Tua presença, Senhor, para onde iremos? Sem a Tua face, Senhor, o que alcançaremos? A Ti, Pai, rendemos glória, louvor e exaltação. Pai, pela nossa família, que hoje, Pai, junto conosco, estamos cultuando a Ti, Pai. A nossa família natural e a nossa família espiritual. Estamos juntos, meu Deus, para exaltar o Teu nome. Estamos juntos para bendizer o Teu nome. Estamos juntos para manifestar, ó Pai, a Tua glória. Pai, que neste momento pessoas estejam sendo reconectadas em Ti, Senhor. Aqueles que estavam distantes de Ti, Pai, estejam sendo reconectados em Ti. Estejam sendo, ó Pai, novamente renovada a aliança em Ti, Pai, para que possam produzir frutos. Meu Deus, aqueles frutos que estavam ruins, não estavam visíveis, estavam fracos, estavam, Senhor, sem força, Pai, que possam ser cortados as pontas dos ramos, Senhor, e possa ter um renovo, Pai, porque a Tua palavra diz que ainda se a árvore for cortada ao cheiro das águas, o seu tronco florescerá. Pai, se o tronco vai florescer, os ramos também vão florescer, vão dar resultados, vão dar frutos, meu Pai. Ainda que já tenha passado tempo, Senhor, mas os frutos vão chegar, porque estão conectados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Diante da Tua glória, Pai, somos gratos a Ti. Amém e amém. Nós vamos estar orando por Jerusalém. Que você na sua casa vai ver a bandeira de Jerusalém, vai estender as mãos em direção à bandeira de Jerusalém. De Jerusalém nós vamos estar orando por cada judeu nesta noite. Temos aqui no telão mais fácil. Você que está em casa, você vai orar também por Jerusalém. Pai, nós estendemos as nossas mãos, Pai, em direção à bandeira de Jerusalém. Pai, aí nós vemos um leão no muro, e a Tua palavra diz que o Senhor é o leão da tribo de Judá. Senhor, protege essa nação, continua, Senhor, guardando, dando vitórias, dando livramento, Senhor. Oh, Pai, protegendo este povo que o Senhor tanto ama e muito quer bem, Senhor. Prospera eles, multiplica-lhes as forças. Não deixa, Pai, que nenhum inimigo consiga superar as forças deles, mas que eles tenham, Senhor, um poder de vencer, Pai, toda e qualquer batalha. Em nome de Jesus, Pai, porque nós amamos Israel. Nós amamos, meu Pai, Jerusalém. Amamos, meu Pai, esta nação, a qual o Senhor também ama. E é por isso, ó Pai, que nós liberamos, meu Deus, toda a sorte de bênção sobre este povo, no nome de Jesus. Amém. Amanhã, segunda-feira, teremos liberação da palavra profética da semana. Você é nosso convidado para estar participando a partir das 19h30. Nós que aqui estamos na igreja, não esqueça, irmãos, amanhã a partir das 19h30 estaremos por aqui no nome de Jesus. Vamos encerrar aqui, porque vamos seguindo por aqui. Deus te abençoe. Até amanhã em nome de Jesus.